Gente, o Acontece na Região está aqui no ginásio da Alba, em Lençóis Paulista. E vocês podem ver que eu tô com os meninos do basquete, né? Não sei nem como é que eu fico aqui. Eu tô com o Isaac e tô com o Mateusão. E a gente vai contar um pouco dessa história maravilhosa, o basquete fazendo jogos fantásticos aqui dos Jogos Regionais de Lençóis, mas mais que isso, né? O basquete sendo a trilha da vida de muitos meninos. Isaac, conta pra gente, você começou no projeto do basquete lá na escola da Secap ainda? Sim, eu estava na escola Bianchini, né, e o Dudu, professor hoje técnico da Alba Basquete aqui, passou oferecendo naquela época o basquete pra gente, né, aí fora do horário escolar a gente ia lá, treinava e assim, só lembranças boas. E você, Matheus? Matheus é lá de Macatuba, começou que jeito? Mesma situação, comecei jogando em Macatuba. Em Macatuba não tinha tanto projeto como era Lençóis Paulista. Lençóis Paulista já pegava mais campeonato. E um árbitro de Jaú me viu, grandão, ligou pro Dudu. O Dudu ficou meio receoso no começo. Falou, ele é grandão, vai dar trabalho. Mas aí deu tudo certo, vim pra cá. Comecei lá na Secap, lá em cima com ele também. Não tinha nenhuma estrutura, mas foi lá com ele lá em cima na Secap. Qual a sua altura, Mateusão? Eu tenho 2,3. Meu Deus do céu. E o Isaac ainda joga, atua como jogador profissional, tá passando aqui por Lençóis Paulista e ele vai contar um pouquinho dessa história. Isaac, o que o basquete representa e representou, né, na sua vida, na sua trajetória? Sim, o basquete transformou a minha vida. Hoje o Isaac, eu posso dizer que eu fui moldado pelo esporte, né? Conheci pessoas, conheci lugares. Então, assim, hoje eu não me vejo sem o basquete, até por isso que eu passo na rua, as pessoas me conhecem pelo basquete. Mas o esporte em si, ele na vida do atleta, do cidadão, ele é transformador. Porque uma hora você está perdendo e você tem que ir lá e virar o jogo, né? E brigar com a sua mente, brigar dia a dia para ser melhor. Então o esporte, ele traz tudo isso pra gente. Matheus, você já não joga, não atua mais profissionalmente, mas o basquete está ligado em toda a sua trajetória. Como que esse trabalho aqui, coordenado pelo Dudu, transformou o Matheus no homem que ele é hoje? Primeiramente eu tenho que agradecer ao Dudu pelo esse projeto imenso que ele tem, porque eu era um menino sem nada, não tinha perspectiva do futuro, não, meu pai era ausente, era um menino de rua. E não sabia o que era hierarquia na minha vida. Não sabia o que era respeito, desrespeitava todo mundo. E quando eu cheguei aqui no projeto, o Dudu deu uma ampla visão de todo mundo para nós. Então ele mostrou para nós o que era respeito, o que era hierarquia, como que tinha que ser a rotina, o trabalho. Ele deu uma outra perspectiva de futuro para nós. Isso comprometeu minha vida inteira. Claro que a vida nossa não é só subida, ela é uma montanha-russa. Dá uns deslizes ou outro, em questão de treinamento, mas o Dudu foi o norte na nossa vida. Por quê? Era meninos de rua, não tinha perspectiva, família humilde, como diz o Isaac, minha mãe cortava cana, e nós não tinha, não sabia como era o mundo, era tão grande. Como o Dudu apareceu, ele mostrou uma outra página do livro que não estava escrita. E como pessoa hoje, eu estou imensamente grata para ele, porque ele nos ensinou a ser um homem de verdade, né? E os dois meninos aqui jogaram pela seleção brasileira, né, Matheus? Como é que foi essa passagem? Então, a minha primeira notícia da seleção que foi dada foi pelo próprio Dudu. Porque eu sofri uma lesão aqui em Lençóis, aqui do meu pulso. Aí eu no hospital, ele quis fazer uma brincadeira. Ele chegou, Matheus, tem uma notícia para te dar, que não sei o quê. Você está convocado para a seleção. E eu machucado, né, recuperando. Falei, nossa, Dudu, sério, será que eu vou dar conta, né? Aí eu falei, não, Deus na frente, tudo, vai dar conta. Aí peguei a seleção, a desenvolvimento a primeira, que foi lá que encontrei o Isaac também, pela seleção universitária. E depois foi com a Miante, o Demetrios, que tinha grande ligação com o Dudu. E peguei a seleção sub-16, sub-17, fomos campeão lá na Colômbia da Liga Sul-Americana, fomos campeão em cima da Argentina. E aí foi desbravando, né? Mas a passagem pela seleção mostrou outros países, fui para Las Vegas, fui para Colômbia, fui para Uruguai, com o próprio time de Limeira fui para Argentina. E quantos anos você tinha quando saiu de Lençóis já para jogar para fora? 16 anos. A minha mãe me emancipou eu
E eu já saí com 16 anos, foi a minha primeira seleção, foi para a África. Foi representando os Jogos Escolares, que chega na última etapa, que é a seleção brasileira, e pega todas as línguas portuguesas, e foi 16 a 17 anos. E o Isaac, gente, eu aqui conversando com o Dudu nos bastidores, né? O Isaac, ele estava me contando que a gente pode dizer que foi a virada de chave no projeto da Alba, né? O Isaac foi o primeiro menino a sair do projeto, a jogar profissionalmente. E isso, assim, para as outras crianças, imediatamente o Dudu me contou que já, tipo, quase que dobrou o número de alunos, né? Isaac, quantos anos você tinha e como é que foi essa história? Para mim é um motivo de alegria saber disso, né? Que a gente fica como exemplo. E eu saí em 2007, meu primeiro ano de saída daqui. Foi para São Carlos, passei num teste em São Carlos. E Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos. Em 2007 tinha 17 anos. E eu passei nesse teste em São Carlos. Aí aconteceu algo lá, né? No esporte tem muito, que é a dificuldade do atleta. Comecei a passar dificuldade de comida e tal. Eu falei, acabou pra mim, eu vou voltar. Aí o Dudu ligou, me mandou um dinheiro e falou assim, cara, você vai lá pra Casa Branca. Eu nem sabia que existia essa cidade chamada Casa Branca em São Paulo. Eu fui no escuro, cheguei lá, cheguei no ginásio, que era uma cidadezinha pequena, já desci na rodoviária, cheguei no ginásio, o time me recebeu. E foi ali minha primeira oportunidade de poder jogar uma federação, jogar e aparecer, né? E no ano seguinte eu fui jogar num time profissional com jogadores da seleção brasileira, Nezinho, Renato Lamas. Então, assim, a minha carreira foi tudo muito rápido, mas foi algo maravilhoso. E para mim é motivo de alegria saber que até hoje eu sou exemplo para essa garotada, né? Isaac, quantos países, mais ou menos, cita alguns países que você conheceu por intermédio do basquete, jogando pela seleção, jogando por clubes? Sim, aqui, por eu ter jogado Brasília, times que estavam sempre em primeiro, ali ficava entre os primeiros no campeonato, nós tínhamos a oportunidade de jogar campeonatos internacionais. Então, assim, conheci México, conheci Colômbia, Venezuela, Argentina, aqui América do Sul, praticamente quase todos os países. Recentemente com o São Paulo eu fui jogar na Nicarágua, era um país que, quando eu falo, a final vai ser lá na Nicarágua, eu não sabia nem onde onde ficava, né? Mas foi uma experiência legal. Com a seleção brasileira, que eu tive a oportunidade de pegar também 2 vezes seleção brasileira base, conheci a Rússia, a França, China e a Alemanha. Então, assim, o basquete nos proporcionou tudo isso, né? E o Mateusão também conheceu vários países. Eu fiquei aqui sabendo que ele viajou para os Estados Unidos. Tava faltando um documento, ficou na Polícia Federal. Mateus, como é que foi o susto? Essa história é muito engraçada, porque como a minha mãe era muito humilde, nós não sabíamos que tinha que ter um documento de autenticidade, que eu era de menor, para poder embarcar. Aí quando eu cheguei com um documento lá, a delegada da Polícia Federal falou, ele não pode embarcar, porque nós ia jogar internacional, né? Aí vai ligar pro Dudu, o Dudu dá todo o acolhimento pra minha mãe, falar, não, dona Célia, é assim assado que faz. E eu lá preso lá na Polícia Federal, eu lá, esperando. Aí depois, no outro dia, ele conseguiu o documento tudo certinho, foi mandado pra delegada lá e ela me liberou pra viajar. Mas foi triste, pra eles, pra mim, fiquei lá tranquilo. Isaac, você tem alguma história assim? Não, o que eu me lembro agora não, a memória já começou a falhar já, né? Bom, gente, o Mateusão e o Isaac são alguns dos atletas que saíram daqui da base da Alba de Lençóis Paulista, associação de basquete, que tem o Dudu aqui como coordenador técnico aí, é o professor que orienta essas crianças. Este projeto tem patrocínio de várias empresas de Lençóis Paulista, entre elas a Zilor Energia e Alimentos, que neste ano de 2026 está comemorando seus 80 anos de fundação. Obrigada.